Mateus capítulo 25, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. As que eram insensatas, tomando as suas lamparinas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lamparinas. E tardando o noivo, todas elas cochilaram e adormeceram. E à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, sair-lhe ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lamparinas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e a porta foi fechada. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondendo lhe disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Diga amém. Tome seu assento, por favor. Os irmãos me conhecem, sabem muito bem da intensidade e velocidade das palavras que Deus tem colocado em meu coração. É por isso que peço aos irmãos que aumente a expectativa, não se distraia. Será realmente 30 minutos e eu já vou devolver o microfone ao pastor. Mas eu sei que vocês querem ouvir uma palavra da parte de Deus. Quem quer ouvir me confirma dizendo amém. Então olhe para mim. A parábola das 10 virgens. Quem nunca ouviu falar a respeito desta parábola? Se nós colocássemos essa parábola no top 5, 5 mais famosas parábolas, com toda certeza, a parábola das 10 virgens tem que estar entre essas 5. Ao longo do tempo, ela foi muito pregada, ensinada, cantada, e todos nós aqui ouvimos falar sobre a parábola das 10 virgens. Mas em muitos momentos, algumas dessas mensagens, quem sabe, não conseguiram extrair a verdade daquilo que o Senhor queria mostrar através desta parábola. Então eu tenho obviamente esta intenção de trazer luz ao seu entendimento a respeito daquilo que o Senhor estava ministrando. A linguagem parabólica, ela tem por intenção facilitar o entendimento daquele que ouve a respeito de uma realidade. O orador, o pregador, aquele que está lecionando, ensinando, ele vai trazer uma história paralela àquilo que ele está falando, para facilitar o entendimento daquele que ouve a história. É por isso que muitas das vezes, se usar uma linguagem parabólica, tem por intenção hermenêutica de facilitar o entendimento daquele que ouve. Mas obviamente você que é um estudante da palavra de Deus, logo já vai me interpelar dizendo: pastor, vai com calma, porque eu ouvi e li textos que vão dizer que os discípulos questionaram Jesus: por que pregas em parábola? Você tem razão, isso está no capítulo 13 de Mateus. Os próprios discípulos chegaram em Jesus e disseram: mestre, por que pregas em parábolas? Porque pregando em parábolas não conseguimos entender. Então olhe para mim, gente. Jesus pregava em parábolas por 2 motivos. Primeiro motivo é que ele precisava cumprir a profecia do profeta Isaías. No capítulo número 6, a famosa passagem dos serafins que estão diante do trono do Senhor, acima do trono. Lá na continuidade, a profecia diz exatamente assim: que falaria, e aqueles que estão ouvindo não conseguiriam entender, que eles teriam olhos para ver, mas mesmo assim não enxergariam. É isso que Jesus responde aos discípulos: eu prego em parábolas para que eles ouvindo não consigam compreender, para que eles vendo não consigam enxergar.
Porém, o próprio Jesus também vai dar uma solução, e esse é o segundo motivo, porque ele pregava em parábolas. O segundo motivo é que Jesus fazia diferenciação da multidão, da plateia, dos ouvintes que estavam ali para ouvir o seu sermão. Jesus diferenciava, sim. Havia na multidão 3 classes de pessoas: aquelas que estavam lá para ouvir Jesus, porque acreditavam que ele era o Messias, Hamashi, o Messias esperado. Eles acreditavam nisso. Outra classe estavam lá para receber algum milagre, alguma provisão, porque ouviram em algum lugar das regiões de Israel que Jesus tinha poder de fazer milagres e prodígios. Então a segunda classe é interesseira, ela está lá a fim de receber alguma coisa. A terceira classe, obviamente, era a classe dos fariseus, escribas e alguns hipócritas que lá estavam para tentar matá-lo, para tentar calá-lo. Certo é que Jesus precisa fazer diferenciação da plateia, porque ele mesmo, no mesmo capítulo 13, vai explicar isso aos seus discípulos, dizendo: eu prego em parábolas para que eles não ouçam, mas a vós dareis saber todos os mistérios do reino dos céus. Eles ouviam a parábola, não entendiam, mas os discípulos tinham do próprio Jesus toda a revelação daquilo que ele estava pregando. Então Jesus fazia diferenciação. Talvez eu vou até quebrar agora um pouco o ritmo de mensagem, mas eu preciso que você abra a sua Bíblia comigo mais uma vez, só para você entender que Jesus realmente fazia diferenciação. João, capítulo número 8. É importante que você veja o próprio Jesus diferenciando os crentes dos discípulos. Acredite nisso, gente. Jesus fez diferenciação entre crentes e discípulos. João, capítulo número 8, versículo de número 29. Eu vou fazer isso propositalmente para que você veja na Bíblia. João, capítulo 8, versículo de número 29, assim diz o texto. Vou adiantar para poder lermos, mas já estava aqui no telão aqui atrás. Assim diz o texto: aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço as coisas que lhe agrada. Ou seja, é Jesus dizendo: eu sou aquele que foi enviado pelo Pai, e não estou só, Ele está sempre comigo, porque faço as coisas que lhe agradam. Versículo de número 30, vai dizer a Bíblia assim: falando ele estas coisas, muitos creram nele. Lembrando que na época de Cristo, se 50%, eu estou chutando alto, tá? 50% acreditou naquilo que ele estava falando, com certeza era um número muito alto. Por isso, ele mesmo vai dizer: muitos creram. Não foram todos, mas muitos acreditaram naquilo que ele estava falando. Versículo de número 31 é o que eu preciso enfatizar com os irmãos. Versículo de número 31 diz assim: então Jesus dizia aos judeus que havia crido nele. Ou seja, Jesus não está falando a todos agora, Jesus está falando exclusivamente para aqueles que creram naquilo que ele estava falando. E ele continua dizendo: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus está dizendo: não basta apenas crer, basta, aquele que ouve a palavra e crê é crente, parabéns. Todo aquele que recebe a palavra e acredita naquilo que está sendo falado é crente. Quando alguém chegou em você e disse assim: Jesus tem poder de te salvar, e você aceitou a palavra, levantou as suas mãos e confiou que aquela informação que alguém um dia te deu é verdadeira, e você está aqui por isso, parabéns, você é crente. Um dia pularam na frente de Paulo e disse assim: Paulo, o que preciso fazer para ser salvo? Paulo disse: não tem dificuldade, meu filho, é o seguinte: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Parabéns. E a partir do momento que você acredita na palavra, acredita na mensagem, você é crente. Mas o Senhor, Ele está dizendo assim: existe um nível maior, a qual eu revelo coisas que não revelo aos crentes. Qual é este nível, pastor? O nível dos discípulos. Oh, glória a Deus. A alguns o Senhor prega, e quem conseguir extrair, que extraia. Mas aos discípulos eu revelo os mistérios do reino dos céus. Qual é a diferença? É que, sinceramente, gente, Deus está cansado de crente.
Por quê? Eu vou lhe mostrar. No nosso país, por exemplo, há um tempo atrás, eu vou colocar aí, no tempo do Vado, eu peguei a carteira dele aqui agora, eu vi que ele foi batizado em 1991, eu não tinha nem nascido. É do tempo do Vado. Ô mano, é do teu tempo. Nesse tempo, quando você aceitava Jesus, as pessoas olhavam para você e diziam: lá vai o quadrado, lá vai o antiquadro, lá vai o bobo de paletó, gravata para a igreja, dar dízimo para o pastor. Olhava para você e zombava da tua fé, não te aceitava nas rodinhas, porque te achava diferente ou até mesmo bobo. E muitas das pessoas disseram que talvez você está sentado aí e disse: eu nunca serei crente. Pensa numa coisa boba, pensa em uma bobagem, isso no tempo do Vando. Mas agora é moda ser crente. 2023, século 21, todos que você vê na internet ou em qualquer programa de TV, eles afirmam, em qualquer podcast: eu sou crente, eu creio em Jesus. Que coisa linda! Você olha para a pessoa e fala: essa pessoa é crente. Mas quando você vai olhar a vida e o comportamento e a fala dessa pessoa, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Por quê? Uma coisa é você ser crente, outra coisa é você ser discípulo. Porque Jesus disse: crente qualquer um pode ser a partir do momento que acredita na palavra, mas discípulo é aquele que anda pela palavra. Oh, glória a Deus! E andar pela palavra é diferente. Viver a palavra é diferente. Eles querem aceitar o texto que diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho. Mas eles não querem aceitar o texto que diz: renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Eles querem aceitar o texto que fala: Jesus nos amou e todos que vieram até ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Mas eles não querem aceitar o texto que diz: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eles não querem aceitar algumas verdades que são pregadas na palavra, porque crente qualquer um pode ser, mas discípulo é aquele que anda pela palavra. Anda pela palavra. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estou falando do nosso país. Existe um estado no nosso país chamado Rondônia. E lá em Rondônia, a maior porcentagem do Brasil de cristãos e evangélicos. E principalmente nós evangélicos no estado de Rondônia somos maior até mesmo que os próprios católicos no nosso estado. Mas o estado de Rondônia, o ano passado, foi o estado que teve mais criminalidade. Foi o estado que mais teve morte. Foi o estado que mais teve suicídio. E o que quer dizer com isso? Existe alguém lá falando sobre Jesus, mas existem poucos que querem viver o que a palavra manda viver. Eu pregava na Bahia, não sei se contei isso para vocês, mas se faz necessário. Pregava na Bahia e veio um adolescente de 14 anos. Eu falei isso para os adolescentes, eu acho, em alguma dessas reuniões. Veio um adolescente, e olha para mim aqui, gente. Veio um adolescente no final, porque era um congresso de adolescentes e jovens. Eu preguei sábado à noite, domingo à noite, e de manhã era uma palestra. E como eu estava na palestra, gente, eu peguei pesado. Eu não posso brincar com os adolescentes, com jovem, não. Eu comecei a falar: ó, prostituição é pecado, pornografia é pecado, não pode fazer sexo antes do casamento, você tem que tomar vergonha na cara. A mensagem era só essa. Quando acabou, veio um adolescente, que depois eu perguntei: quantos anos você tem? Ele disse: 14. Mas eu nunca vi na minha vida um adolescente tão barbudo na minha vida. É nada contra a barba, não, eu até acho bonito, mas um adolescente de 14, parecia o Saddam Hussein, pastor, uma barbona. Eu olhei para ele e falei assim: rapaz, onde é que você arrumou essa barba? É cola? Puxei, né? Brincando com ele, ele disse: não, eu tomei um remédio. Como é que é o nome do remédio? Minoxidil, isso. Cadê o Rony para a gente dar para ele, para colocar na cabeça? Mas deixa quieto. Minoxidil. Aí ele tomou esse negócio. Aí olha para mim aqui, gente, barbudo, olhei para a cara dele, achei que ele tinha uns 40, ele disse que tinha 14. Eu falei: só se for de Assembleia de Deus, não é possível. Que adolescente esquisito. Mas ele veio em mim e disse assim: pregador, pastor, o que você falou está errado. Falei: pronto, saí lá de São Paulo para vir a Bahia para um adolescente me ensinar a Bíblia. Falei: que bênção, por que eu errei? Ele disse: porque não é pecado fazer sexo antes do casamento. Falei: pronto, está na Bíblia? Ele disse: na Bíblia não está. Mas, eu não posso dizer o nome por causa da gravação, mas um youtuber muito famoso, ele está pregando aí, dizendo que a união
do sexo já era o próprio casamento. Então não há pecado, porque a união do sexo é o próprio casamento. Eu tive que explicar para ele a diferença cultural. Tive que explicar que o casamento não se dava na consumação do sexo, e sim quando o noivo pagava-se o dote, e a partir dali eles estavam casados. Mas ele ia construir uma casa, trabalhar, para depois vir e ter um momento de núpcias com a sua esposa. Essa era a cultura. Mas eu olhei para ele e disse assim: olha, seu pastor prega isso? Ele disse não. Eu olhei para ele e disse assim: sua mãe prega isso? Ele disse não. Eu falei: mas você prefere ouvir alguém que você não conhece, que você não sabe a índole, que você não sabe o caráter, mas você prefere ouvir ele do que seu pastor, do que a sua mãe, do que a sua igreja. Eu olhei para ele e disse assim: vamos fazer o seguinte, se nós estivermos errado e você e o seu youtuber estiver certo, nós, como está pregando para vocês não fazerem, por não fazer, meu filho, vocês vai ser salvos do mesmo jeito. Quando a trombeta tocar, sobe todo mundo, quem está fazendo e quem não está. Mas se nós estivermos certos, você e o teu youtuber estiver errado, aonde vocês dois vão, vai fazer muito calor. Ele olhou para mim e disse: você é doido, pastor? Eu disse assim: doido eu sou, mas doido é você de acreditar numa bobagem dessa. Sabe por quê? Porque hoje querem reformar a porta. Quanto mais reformam a porta, mais enlarguece a porta, mais deixa confortável, mais deixa prazeroso, mais perto da condenação você estará. Alguém sai da igreja hoje, abre uma igrejinha do lado dele lá e diz: aqui pode fazer, se lá proíbe, aqui você fica à vontade, porque Deus não rejeita ninguém. E uma conversa de uma hipergraça que hoje existe. Mas Deus me trouxe aqui para enfatizar uma verdade que você já sabe: é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que leva o homem ao céu. Deus está procurando discípulos. Você não ouve, você não lê na Bíblia Jesus mandando e fazer crentes, mas você lê na Bíblia Jesus mandando fazer discípulos. Ide e fazei discípulos. Diga bem forte, gente: ide e fazei discípulos. Sabe por que discípulos? Porque discípulos andam pela palavra. E discípulos têm uma característica diferente do crente. Qual é? O discípulo não quer só receber. O discípulo, ele quer trabalhar. Olha para mim, por favor, que eu vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida aqui essa noite. Discípulo tem uma diferença gigantesca. Eles abandonaram seus próprios trabalhos seculares para seguir a Cristo e viver aquilo que Ele estava mandando viver. Eles precisavam extrair de Cristo para poder dar continuidade ao Evangelho quando Jesus fosse assunto aos céus. Ou seja, discípulo, ele não quer só receber. Discípulo, ele quer trabalhar. Ou você acha que Deus te livrou da morte, ou você acha que Deus te tirou das bocas de fumo, de Catanduva, de Rio Preto, e sei lá da onde que você veio. Você acha que Deus te limpou, te purificou, salvou teu casamento, te deu filhos abençoados, para você sentar nesse banco e não fazer nada? Jesus disse: eu te salvei para que você possa salvar mais alguém. Enime que assúria. Deus não te chamou para ficar sentado nesse banco, e você sabe muito bem que eu estou falando, porque queima em teu coração agora. Deus te disse assim: olha, eu não quero usar apenas o pastor Lucas, eu não quero usar apenas alguns dos obreiros. Deus ainda conta com você, porque foi para isso que Ele te salvou. Por favor, gente, isso é espiritual, não é emocional. Olha para essa pessoa, pega no braço dele e fala: Deus conta com você. Não, gente, vocês me irritam desse jeito. Bagunça ele, bagunça. Fala: Deus conta com você. Olha para mim, crente vem para o culto de domingo. Crente, ele senta nessas cadeiras confortáveis. O crente, ele assiste o culto. Ele olha esse louvor cantando, diz: que louvor maravilhoso.
Da onde que vem esse saxofonista? Só pode ser do céu, estava perguntando aqui. Aí você olha e diz, você toca demais. Aí você vai ver no círculo de oração cantando. É gostoso cantar os hinos, mas crente, quando acaba o culto de domingo, na segunda-feira ele vive como se fosse 007. Ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe. Ele está escondido no meio de todo mundo. Ele não, conversando com o pastor Denilson Lima um dia. Este pastor, ele é muito famoso exatamente por fazer missões até na própria Índia. E um dia ele disse para mim, disse assim, teve um rapaz que me contou o testemunho, que ele trabalhou 10 anos na mesma empresa. Trabalhava 10 anos com um companheiro, porque o serviço tinha que ser em dupla. Ele conversava com ele por 10 anos. Um dia ele recebeu um convite de um vizinho, e ele foi na igreja. E naquele dia ele aceitou Jesus. E quando ele aceitou Jesus, ele disse, que coisa gostosa, estou experimentando. Eu preciso falar para o meu companheiro de trabalho. Faz 10 anos que a gente trabalha junto, ele precisa experimentar isso também. Chegou segunda-feira, a primeira coisa que esse homem fez foi olhar para ele e dizer assim, rapaz, ontem eu aceitei a Jesus como Salvador, e a minha vida está mudada, e eu quero te levar na igreja para você também aceitar Jesus. O outro disse, eu sou crente. 10 anos. 10 anos. Ele disse assim, faz 10 anos que eu converso com você e você nunca me falou sobre Jesus. Porque existem crentes que vêm para a igreja, gostam da igreja, mas quando o culto acaba, eles não querem mais fazer nada. Deus chamou você para fazer alguma coisa. Olha para mim. Por que parábola das 10 virgens? A gente pega esse texto e, gente, Jesus começa dizendo assim, o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. Olha para mim, quem está me ouvindo aqui, diga amém. E pelo relógio, já estou entrando na finalização da mensagem. Então redobra a atenção, redobra, olha para mim. Quando Jesus fala sobre reino dos céus, a realidade não é a parábola. As 10 virgens é uma parábola. A realidade é o reino dos céus. As 10 virgens têm só por função exemplificar o reino dos céus. E o que é o reino? O reino faz parte da mesma atmosfera de salvação, faz parte do mesmo âmbito de salvação, mas a sua aplicação é diferente de salvação, gente. Olha para mim, quando Jesus, ou quando a Bíblia está falando de salvação, a salvação não vem por obras. Paulo é enfático e categórico quando ele escreve dizendo, a salvação não vem por obras, é dom gratuito de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie, não vem por obras para que ninguém bata no peito e diz, foi porque eu fiz que eu sou salvo. Salvação não tem nada a ver com obras, mas quando a gente fala de reino dos céus, todos os textos, principalmente de Mateus, que é conhecido como o Evangelho do Reino, você vai ver Jesus falando de reino dos céus aliado a trabalho. Sempre tem um trabalho aliado à mensagem. Ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu para semear. E o reino dos céus é semelhante a 2 servos, um bom e um infiel. O reino dos céus é semelhante à parábola dos 10 talentos, que um homem saiu, deu 5 para um, deu 2 para outro, deu 1 para outro, e cada um tinha que trabalhar para poder granjear mais talentos. Sempre que você vê o texto falando sobre trabalho, e principalmente quando a gente lê esse texto aqui, e desde os dias de hoje, desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino dos céus é ganhado à força. Olha que loucura. Ele não está dizendo salvação, ele está dizendo reino do céu. Por quê? Porque o reino do céu envolve trabalho, envolve esforço, envolve dedicação, envolve lágrimas, envolve suor. Ele está dizendo, precisa se fazer alguma coisa. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12, ele fala, é necessário desenvolver a salvação, é necessário operar, trabalhar. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, você foi salvo, tudo bem, coisa boa, mas existe o segundo passo, porque a salvação não é o plano final, a salvação é o plano de início da conversão e do trabalho do homem. Ele escreve aos Efésios dizendo, nós fomos salvos para boas obras. Ele está dizendo, existe um outro passo, existe um outro lugar, existe um segundo nível. O escritor aos Hebreus, eu queria lhes dizer
assuntos ainda mais profundos, coisas ainda mais fortes, mas vocês ainda são crianças, vocês ainda não saíram do leite. O que significa isso? Existe um nível ainda maior. Olha para mim, se você acha que você já alcançou o ápice do teu ministério, Deus está dizendo, eu ainda tenho um nível muito maior para te apresentar. Isso envolve a parábola das 10. Gente, as 10 virgens não estão lá para ornamentar a festa. As 10 virgens não estão lá apenas porque são convidadas para ver de camarote um casamento bonito. Não, as 10 virgens estão lá para trabalhar. O noivo não vai casar com 10 virgens. Você acredita que tem gente que pensa nisso? Ele não está indo casar com 10 virgens, ele vai casar com a noiva. As 10 virgens só têm uma funcionalidade. É por isso que a noiva não aparece no cenário da parábola, porque não está falando de salvação, está falando de um trabalho específico que a igreja precisa fazer. Qual é? Iluminar o caminho do noivo. Olha para mim, gente, olha para mim. Eu casei, e nossa cultura brasileira é muito diferente da cultura judaica. Quando eu caprichei, pastor, eu peguei um terno bonito, fez sob medida, nunca tinha feito isso, alfaiate, mandava eu levantar a mão e fez sob medida, deu um trabalho na barriga, mas deu certo, coloquei um colete, deu uma murchada, eu fiquei bonito, falei, agora eu estou pronto para entrar. Peguei minha mãe de um lado, meu pai do outro, e caprichei na entrada, levantei o queixão aqui, mas irmãos, eu estou entrando, não tinha ninguém olhando para mim, de verdade, só minha avó que chorava, coitada, achava bonito, e eu entrando, gente mexendo no celular, gente que não estava nem aí, disse, legalzinho, entra logo, não quer ver a noiva. Por quê? O ápice do casamento, da cultura brasileira, não é a entrada do noivo, quando a Grace entrou no casamento, aquele negócio todo, aí a gente chorando, meu Deus, tá linda, e filma aquele negócio. Você sabe o que é o casamento no nosso contexto brasileiro, mas pega o casamento judaico, é totalmente o inverso. A chegada do noivo é o ponto mais ápice, mais alto da festa. Nesse momento entendemos que ele não está lá para casar, já estava casado com ela, está chegando para a noite das núpcias. E nesse contexto, sabe o que a noiva fez? A noiva foi nas 10 melhores amigas. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é legal. Chegou nas 10, sem nenhuma conotação, só um exemplo. Olha para mim, chegou nas 10 e disse assim, amiga, é o seguinte, ele vai chegar, e eu quero que você, como é minha melhor amiga, você faz parte desse rol, você vai ter uma funcionalidade importante. Qual é? Você vai iluminar a chegada do noivo, você vai pegar a lamparina e vai deixar ela acesa, e não é só lamparina, na cultura tinha pandeiro também, tamborim, que elas iam tocando e cantando, enquanto o noivo chegava na porta da cidade, até a chegada na casa do pai da noiva, elas iam iluminando, iam dançando, iam cantando, iluminando, dançando e cantando. Então ela chegou nas 10 melhores amigas e disse, vocês fazem parte do meu casamento. As amigas se sentiram honradas pelo convite, mas o Senhor vai dar diferenciação delas. 5 eram prudentes, 5 eram insensatas. Não é, gente, olha para mim, Jesus não está falando de essência, porque as 10 são virgens, as 10. Não pode se aplicar virgindade, ou seja, pureza, para quem é ímpio. Só se pode aplicar virgindade e pureza para quem já se faz parte da coletividade do céu. Então ele está dizendo assim, as 10 são virgens. A diferenciação delas são: 5 é prudentes e 5 é louca, é insensata. Então essa palavra é literalmente para nós. Não está falando de quem é do mundo e de quem é da igreja. A mensagem está falando conosco. E olha para mim, 5 delas foram malucas. E disseram assim: nossa, pastor, posso usar isso aqui? Meu Deus do céu, agora vai ficar bom. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo aqui, gente? Diga amém. Não, vocês estão me ouvindo mesmo? O pessoal do fundão aqui da frente, diga amém. Está acabando já. Elas olharam, ó as 5 loucas. Olharam e disseram: o que tem aqui está suficiente. É o noivo, é da entrada da cidade até. O que tem aqui está suficiente. Quando chegar o dia a gente vai estar pronta. As outras olharam e disseram assim: é pouco.
o que tem aqui não é suficiente. Vai que o noivo tarda, vai que precisa fazer outra coisa. Agora essa é a diferença, gente. Sabe por quê? Porque para poder comprar azeite tem que ter trabalho. Aí, ó, isso também é inteligente. Isso aqui representa as loucas. Isso aqui é mas deixa eu continuar aqui, depois eu pego aquilo ali. Olha para mim. Elas disseram assim: eu tenho que comprar mais, eu tenho que pagar o preço. É por isso que elas disseram assim, ó: não, vai aos que vendem e comprai para vós. Sabe por quê? Porque eu paguei preço para ter esse aqui. Eu me esforcei para ter. Não é de graça. Tem gente que pensa que é só copiar uma mensagem do YouTube e já está tudo certo. Mas eu fico pensando que se tirar a internet dessa geração, elas vão falir, ela vai acabar. Porque mensagem não vem de copiar mensagens do YouTube. Mensagens vêm ainda do joelho dobrado e da oração que é pagada. Mas ninguém quer pagar preço mais. Ninguém quer se esforçar. É só Ctrl+V, Ctrl+C. É só copiar daqui, colar aqui. Ninguém quer se esforçar. A diferença é: existe alguém que está contente com o que tem, mas existem outros dizendo assim: não, não é suficiente, eu quero mais. Oh glória. E se Deus tem mais para me entregar. Tem gente, olha para mim. Quem se esforça mais, quem busca mais, quem paga preço de trabalho, suor e lágrimas, ele permanece por mais tempo na promessa. Eu tenho que te explicar isso aqui. Quando Deus faz a promessa, olha para mim, redobra. Quando Deus faz a promessa, Ele te dá um tempo. Ele te faz a promessa aqui e Ele vai cumprir lá. E este tempo é chamado tempo de preparação. O que é isso? Deus diz: filho, eu vou te levar para os Estados Unidos da América. Oh, promessa boa. Para a África a gente não gosta, mas você vai para Los Angeles, melhor, Orlando, e ainda vou comprar o ingresso da Disney para você passar. Aí você fala: que promessa. E Deus vai cumprir aqui, ó. Deus vai realizar aqui. Ele te dá um tempo. Para quê? Para você se preparar. E como é que eu preparo? Porque quem vai levar é Deus. Quem vai fazer é Deus. Eu não tenho dinheiro. Mas Deus conta que você pelo menos vai atrás de um curso de inglês. É no mínimo. Você quer chegar e morar nos Estados Unidos, mas não sabe nem falar inglês, nem how are you? Não sabe falar nada. E aí Jesus dizendo assim: eu te dei um tempo. Aí olha para mim, quantos amigos meus, quantos irmãos e colegas de trabalho, irmãos em Cristo, receberam de Deus uma promessa e recebeu de Deus a realização da promessa, mas durou 2 meses, durou 1 ano, durou 6 meses. Casamentos que durou 6 meses, 1 ano. Por que acontece isso? Porque Deus, se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir a promessa que fez, porque Ele não mente, Ele não falha, Ele não brinca com a sua cara. Mas se você não se prepara, se você não vai atrás de um curso de administração, se você não vai atrás de como saber investir o dinheiro que Deus está te dando, você vai ser passageiro na promessa. O que é isso? 2 meses, 3 meses e acaba. Mas aquele que paga preço, aquele que se esforça, aquele que corre atrás, Deus diz assim: você não será passageiro na promessa, você viverá exatamente aquilo que eu projetei para você viver. Essa mensagem é uma mensagem de despertamento. É por isso que eu conto com a tua ajuda. Olha para essa pessoa e fala: se prepara. Oh, gente, a gente já combinou como é que faz. Não me irrita não, pega no braço. Não tem que sacudir ele, que ele está paradão. Ela está parada, sacode ele. Fala assim: tem que correr atrás, meu filho. E vou encerrar agora. Aí as outras 5 pagaram preço, foram atrás. Elas foram aos que vendem e compraram para elas. Quando elas chegaram, a lamparina delas estava cheia. Mas essa não é a diferenciação. A diferenciação é que elas pagaram tanto preço que elas foram com reserva. Oh, glória a Deus. É por isso que o sono veio para todas, mas só 5 puderam dormir de verdade. Por quê? Porque elas tinham reserva suficiente para isso. É Deus dizendo assim: eu sei que pagar preço é difícil, machuca, tem lágrimas e suor, mas vai valer a pena.
Alguém recebeu a palavra? Quem recebe, levante uma mão. Deus está dizendo: eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas vai valer a pena. O sono chegou para todas, e eu encerro aqui. O sono chegou para todas. E o que significa isso? Se o sono chega para todas, a culpa não é delas, porque diz a Bíblia: todas as 10 dormiram. Não foram só as 5 loucas, as 5 prudentes também dormiram. Então esse sono não pode ser aplicado totalmente no pejorativo, porque se as 10 dormiram, tudo tem que ser aplicado a elas. O que eu entendo? É que existe um lado de trabalho da igreja que diminuiu o seu serviço, que diminuiu a sua aplicação. Olhe para mim, você que aceitou Jesus antes dos anos 90 ou até os anos 2000, sabe muito bem como era um dia de domingo típico da igreja. Vinha para a escola bíblica dominical, aí tinha os ensaios do departamento, aí corria em casa, não dava tempo de fazer comida, comprava um frango assado na padaria, em qualquer lugar, no açougue, corria, enfiava comida na boca dos meninos, corre, porque 2 horas tem que voltar, porque tem evangelismo. Aí evangelizava 2 horas, 4 horas, tinha culto ar livre, aí o culto ar livre terminava 5, volta correndo para a igreja, tomar banho, arruma os meninos, 7 horas está na igreja para cultuar. Isso era um dia típico de domingo, dos irmãos lá de 1990, dos anos 2000. Mas hoje, quando mudou o século 21, mudou os anos e chegou a teologia da prosperidade, a gente não quer trabalhar para o reino, a gente só pensa em nós, em dinheiro no bolso. A mensagem não é mais vamos evangelizar, a mensagem é: Deus, muda a minha situação, muda a minha vida. Você não preocupa mais em ganhar almas para Jesus, você preocupa muito mais em ter resultados financeiros na tua conta bancária na segunda-feira. E Jesus está dizendo: eu preciso de alguém para trabalhar. Nesse período de sono que nós estamos vivendo, esse período de trabalho que digo, quem mais cresceu num planeta não foi o cristianismo. Nós cristãos temos mais de 2,8 bilhões de cristãos ao redor do mundo. Mas sabe qual é a religião que mais cresce nesse período de 2000 até cá? O islamismo. Eles têm por volta de 1,8 bilhões de islâmicos ao redor do mundo, e eles não param de crescer. Eles imigram, eles saem das suas nações e vão para outras nações, e lá eles começam a ter vários filhos. Para quê? Para que essa fertilidade sendo alta, eles alcancem primeiro a bênção de Alá, porque no Alcorão está escrito que quem tenha 8 filhos recebe uma bênção específica. Eu estava no aeroporto de Guarulhos, no Aula Internacional, e eu vi um árabe casado com 2 mulheres, porque na sua religião podem casar com várias. É por isso que não tem nem limite de idade. No islamismo pode se casar com crianças de 8 anos, de 9 anos. E olha para mim, gente, tem crianças que não sobrevivem nem à noite de núpcias. Eles permitem casamentos desse nível. E eles podem se casar com várias, para quê? Para que possam ter vários filhos. E quem alcança 8 recebe a bênção. E lá quando eu vi no aeroporto, tinha um árabe casado com 2 mulheres, cada uma delas tinha 4. Eu não entendi o que era, só fui entender quando comecei a estudar. Eles recebem uma bênção específica de Alá nesse contexto. Aí sabe o que eles fazem? Eles imigram, eles saem do seu país e vai para a França, vai para a Inglaterra, vai para a Espanha. Olha para mim, a fertilidade da Espanha 1,1, a fertilidade da Itália 1,2, a fertilidade da França 1,8, a fertilidade da Inglaterra 1,4, e nesses países a fertilidade muçulmana é 8,0. 50% da França é islâmica, 25% da Bélgica é islâmica, 50% dos bebês que nascem na Holanda é islâmica. E toda a sociologia afirma que daqui a, quem sabe, a 15, 20 anos, esses países serão totalmente islâmicos. E a igreja faz barulho não, que a gente precisa dormir, a gente está com sono. E o islamismo crescendo. Sabe o que eles fazem quando encontram um missionário? Olha para mim, gente, isso é sério, meu coração chega a estar saltando no peito. Sabe o que eles fazem? Eu conheço amigos missionários que estão enfrentando essa batalha todos os dias no norte da África. Quando eles descobrem que tem um missionário pregando a palavra, eles sentam na casa do missionário, o grupo mais extremo chamado xiitas. Eles entram na casa do missionário, eles estupram a mulher do missionário na frente dele.
Eles maltratam o menino, o filho na frente do missionário, para que o missionário possa renunciar à fé. E se este não renunciar, eles levam até as areias da praia, porque diz o Alcorão que o sangue tem que ser derramado nas areias, e lá eles degolam os missionários, porque eles pregam a palavra de Deus enquanto você está aqui dormindo. Ah, pastor, mas isso não chega no Brasil não, isso aí é lá do outro lado. Olha para mim, no Brasil já tem mais de 1,8 milhões de islâmicos. São mais de 185 mesquitas espalhadas por todo esse país. 2 maiores em São Paulo e Foz do Iguaçu. E choquem, lá na Paraíba, um pastor da Madureira se converteu ao islamismo. E antes onde era uma igreja, agora é uma mesquita que cultua lá. E a igreja está dormindo. Jesus disse assim: haverá sinais da minha volta. Haverá sinais da minha volta. Mateus capítulo de número 24. Ele diz assim, haverá fome. Haverá fome, gente. A ONU diz que a cada 5 segundos uma criança morre de fome nesse país. Quantos já morreram só quando começamos o culto até a hora de agora? Jesus disse assim, haverá guerra. Gente, eu não preciso falar de outras guerras menores. Eu vou pegar a maior, que ainda está em pleno vigor. A Rússia contra a Ucrânia. Já morreram mais de 185 mil civis nesta guerra. E a igreja está dormindo. Os sinais da volta de Jesus, ele disse: haverá fome, haverá guerra, haverá perseguição. Correio Brasiliense diz que só nessa década já morreu mais de 200 mil cristãos por causa da perseguição religiosa. A igreja dormindo. Jesus disse assim, olha, haverá terremotos. Gente, isso está acontecendo simultaneamente. Haverá terremotos. O terremoto da Turquia e da Síria contabiliza mais de 47 mil mortos, e já é a 7ª maior catástrofe da história, e a gente está dormindo. Para terminar, Jesus disse assim, haverá pestes. Gente, nós estamos ainda vivendo uma pandemia controlada. Está tudo bem aqui no Brasil, mas ainda ao redor do mundo tem pessoas morrendo por Covid-19, e a igreja está dormindo. Mas sabe o que eu acho melhor? É que ele disse também, haverá um grande avivamento. Oh glória! Muitas destruições, muita catástrofe, sim, mas haverá um grande avivamento. Sabe o que eu dou glórias a Deus? Que o primeiro a chegar não é o noivo. O primeiro a chegar é o amigo do noivo, dizendo: acorda, porque eis aí o noivo. Olha para mim, já começou o grande último avivamento desta terra. As lágrimas já voltaram para os cultos de Londres, onde tinha desaparecido. Nos Estados Unidos da América, onde vivia uma grande apostasia, há uma faculdade que teve um culto de mais de 300 horas, e eles perceberam que avivamento não pode ficar apenas na igreja. Sabe o que eles fizeram? Eles saíram da faculdade e estão pregando a palavra de Deus nas cidades circunvizinhas. E no Brasil já chegou esse grande avivamento. Eu tenho andado por aí e eu tenho visto, igual o Vando conversando comigo agora, crianças de 8, de 9, de 10 anos sendo batizadas com o Espírito Santo. Uma irmã de 80 anos chegou em mim e disse assim: pastor, ore por mim, porque a minha chama está acesa. Eu ainda quero pregar a palavra, não tenho saúde, mas eu ainda quero fazer alguma coisa para Jesus. E Deus te trouxe aqui para esse culto para dizer: eu ainda conto com você. Faz alguma coisa para Deus, gente, pelo amor de Deus. Isso é um clamor que eu estou te fazendo aqui essa noite. Faça alguma coisa. Você não precisa sair do teu serviço para viver uma vida, quem sabe, itinerante. Deus está dizendo, no teu serviço mesmo, há almas que precisam ser alcançadas. Faça alguma coisa. Olha para esse irmão, pegue no braço dele e fala: faça alguma coisa para Deus. Fique de pé, por favor.